hoje não existe um cara melhor, né? Um cara que consiga, mesmo o Felipe Anderson jogando mal, tem um cara que está voando e pedindo passagem. A gente está falando do Dudu porque ele fez 2 bons jogos, entrando no segundo tempo. E um nem foi tão bom assim no derby, né? Ele entrou e tentou fazer alguma coisa pelo menos. Contra o Grêmio, não. Contra o Grêmio ele jogou bem, mas entrando no segundo tempo. Então, para o ano que vem, Palmeiras tem também essa obrigação de ser extremamente competitivo e forte no mercado para trazer jogadores como trouxe o próprio Aníbal Moreno, cara que chega, veste a camisa e ninguém tira ele do time porque o cara engoliu a posição, o cara virou o dono da posição. Ter ali um Felipe Anderson, que, porra, é bom jogador, mas esse bom jogador tem que jogar bola. Então, precisamos ter ali um mercado extremamente eficiente para que ano que vem o Palmeiras também continue assim como está nessa temporada, disputando títulos, disputando coisas importantes, né? Então, para o ano que vem, precisa também de pecinhas importantes dentro do elenco do Palmeiras, né? E até falando sobre isso, né? Palmeiras deixa escapar. Ah, mas ele queria mais. Pô, paga mais. Você tá sofrendo tanto para encontrar um cara da posição. Palmeiras já perde o camisa 9 pro Cruzeiro. Se Mas ele fechado não mesmo. aceitou vir para cá, né? Ele aceitou o dinheiro só. Não, mas tinha Pagar que 3 aceitar. milhões e 300 por mês não dá também. Né? Não, Porque mas, também, aí desculpa, lá ele tá chegando para ser o astro do time. Aquele não é o astro. Aquele seria uma ótima peça. Astro não. mas não Astro ele precisa não é. ser o astro. Eu pouco me Mas importo ele se vai ser está o sendo astro. contratado lá para ser o astro. Por isso que ele Não, vai ganhar isso, 3 isso. milhões e 300 por mês. Eu não vejo problema em pagar isso pro Gabigol se você tem condições de pagar. Então, Para mas é mim, que não o tem pior é condições de você pagar. gastar. Tem condições? Tem. Não. Ofereceu próximo disso pro Bruno Henrique. Dois e pouco pro Bruno Henrique. Que é o Óbvio. teto. Aí você vai Mas colocar 900 a mais para um cara para ele superar o teto. o problema é que você vai pagar isso, você não paga isso no Gabigol, aí você contratar um centroavante a cada 2 anos porque nenhum dá certo, no final a conta bate, se ele vier por Não esse é? valor de Essa é a salário. questão, é trazer um cara que vai te entregar números positivos, um jogador que também saiba fazer isso, né? Não existe só o Gabigol no mundo que faça gols. É que no Brasil é uma certeza. O Palmeiras vive de aposta. Para mim, é, eu, Então, eu aí é uma outra entendo, questão, é um erro. eu, eu, Aí só eu vai entendo olhar e para um compreendo. cara e achar que só existe esse cara. Eu entendo e compreendo. A questão é que eu não vejo outro cara, a não ser que o Palmeiras dê um jeito de trazer o Hulk ou o Pedro, só que o Hulk está quase para se aposentar e o Pedro não sai do Flamengo, a não ser pela multa. E aí, se o Palmeiras não tem 3.300 para pagar para o Gabigol, pagar a multa do Pedro é mais impossível ainda. Para mim, é a única opção que você tem. Ah, 3 milhões tem jogador melhor. Pô, tá bom, então apresenta esse cara, porque não acharam até hoje. Estavam dispostos a pagar 2 e pouco no Bruno. Se 2 e pouco tem um jogador melhor que o Bruno, mas o clube não consegue trazer. O problema para mim não é a questão de, o Gabigol é caro. Para mim, caro é ficar tendo que contratar jogador o tempo inteiro, porque você não consegue acertar a mão. Há quanto tempo o palmeirense não se preocupa, por exemplo, com o segundo volante? Porque contratou o Zé lá atrás, porque depois trouxe o Rios por um valor muito abaixo do mercado. A gente não se preocupa com um meia titular desde 2020, pô. São 4 anos sem se preocupar. Veiga talvez custe caro ao clube? Custa, mas não se preocupa. O Dudu é a mesma coisa, fez com que a gente não se preocupasse com ponta por muitos anos. O Everton é a mesma coisa. Tudo bem, não chega no valor de 3 milhões, mas a gente está falando da talvez a posição mais importante do futebol. Em todo o clube é a posição mais importante, é o jogador que ganha a partida. E aí, se tanto fala no Palmeiras, a torcida principalmente, sobre jogadores que decidam jogos, a gente está falando do cara que faz gol em todas as finais. Tem 3 finais continentais, ele marcou nas 3. Ele só perdeu pro Palmeiras. O cara tem, acho que são 16 gols em finais. Não sei se tem esse número certo, mas são 17. 17 gols em finais. Bateu a artilharia do Campeonato Brasileiro, mais de 150 gols em uma janela de 4 anos, 5 anos pelo Flamengo. É muito absurdo, muito surreal os números dele, e acho que ele tem só 27 anos. Não estamos falando nem de jogador de 30, estamos falando de jogador de 27 anos. Para mim é absurdo que se deixe passar.
Sim, é absurdo que se deixe passar um jogador desse. 29. Faz 29. 29? 29 anos, tem pelo menos 3 anos aí. Ou, e aí eu vou falar, talvez não gostem de escutar, fazer uma loucura igual o Corinthians fez com o DP da vida, cara. Estamos falando de um jogador de 10 jogos, tem 4 assistências, 3 gols. Dos 3 gols, todos definiram pontos pro time dos caras. Então, são jogadores assim que fazem a diferença, de prateleiras que custam caro. O City não paga 1 milhão pro Haaland. Deve pagar no mínimo, sei lá, uns 5, 6. Se o Gabriel Jesus ganha 5, 4, ele deve ganhar o quê? 6, 10, 7, 8. Custa muito caro. O Gabigol não. O Mbappé, e óbvio, são números totalmente diferentes, se você comparar Europa e América Latina, mas a gente tem que colocar para dentro da gente. Seria como o PSG, que gastou na renovação, a renovação do Mbappé custou 300 milhões de euros ao PSG. Mas na época que renovou. Né? Não dá nem para fazer essa comparação, filho, porque não, o Paris Saint-Germain ele é comandado por um Estado, comandado por um Isso país. Sim, eu não estou falando que o Palmeiras tem que gastar 300 milhões. Não dá, a mesma coisa do City. Você pode pagar o quanto você quiser para o Haaland, porque quem está pagando é o governo de um país. Mas aqui, o ponto que eu estou colocando... não é assim. O ponto que eu estou colocando não é isso. Estou falando, guardadas as devidas proporções, o Palmeiras tem que ter 60 milhões para oferecer só em uma contratação por salário. Para um contrato de 3 anos, 90 milhões para contratar em salário, 100 milhões para contratar em salário em 3 anos diluído no contrato para um jogador. O que não dá é para, ano após ano, você querer continuar buscando as mesmas peças. Eu vou economizar aqui, vou tentar sempre buscar um jogador mais barato. Ano após ano buscando as mesmas peças. Tá ano após ano querendo um atacante do Flamengo. Mas porque não veio. Essa é a questão. O atacante do Flamengo é a solução. Esse é o ponto. O atacante do Flamengo é quem decidiu nos últimos anos no Brasil. Vou apostar no Mastriani, no Lucero, no Isidro Pita. São as outras opções que se aparecem. O Verratti, para mim, é muito diferente do Flaco, cara. Talvez ele brigue mais com o zagueiro. Mas... Só para falar, né? Você fez a conta aí, 90 milhões. É exatamente isso que o Palmeiras ofereceu para o Gabigol e ele não quis. 90 milhões por 3 anos. Oferecesse mais. Oferecesse mais. A gente está falando de uma peça que é muito, muito importante para a equipe. O treinador queria. Ele não é só o dinheiro. Ele foi porque lá ele vai ser um cara intocável. E aqui ele não é intocável. Aqui ele ia ser mais um, porque aqui já tem muitos jogadores de altíssimo nível. Tem muito cara que está num patamar igual o dele. No Cruzeiro não existe nenhum jogador do nível do Gabigol. Não existe um cara que já levantou o taço igual o Gabigol. Então lá ele está indo para ser a cerejinha do bolo. Aqui ele não é cereja do bolo, porque ele está no mesmo nível de Dudu, de Veiga, em termos de conquista, em termos de realização profissional dentro do futebol. Lá os caras estão precisando, e aí vão fazer essa loucura. Então não é questão, dá mais. O Palmeiras ofereceu um valor gigantesco para ele. Ele não quis. Ele quis ir para um projeto onde ele será o homem que terá as bolas para fora e sendo chupado por todo mundo. Aquele a chegar e falar, meu filho, tá vendo aquele zagueiro lá? Vai ter que correr atrás do cara 90 minutos. E quando chegar na área, vai ter que bater pro gol. O que eles fizeram com o técnico do Cruzeiro? Que não estava fazendo um trabalho ruim, muito pelo contrário, Fernando Seabra. Manda embora, por quê? Porque o presidente é o dono. Então foda-se, quem que tem grife? Traz o Diniz pela grife. O Diniz não ganhou 2 jogos no Cruzeiro até agora. Mas é o quê? É a grife. Precisa da grife.